Existe um ponto na evolução de todo ciclista em que pedalar mais simplesmente deixa de funcionar. Você aumenta o volume semanal, empilha horas na bike, melhora um pouco no início e depois trava. A potência para de subir, as subidas continuam custando caro, o sprint não responde quando precisa e o corpo começa a cobrar a conta. Joelho sensível, lombar instável, fadiga acumulada que não some nem com descanso. Não é falta de dedicação, não é falta de sofrimento, não é falta de vontade. É falta de estrutura. E essa estrutura começa fora da bike, no treino de força aplicado corretamente ao ciclismo. O ciclismo moderno não é apenas aeróbico. Essa é uma das maiores ilusões ainda vendidas para o ciclista amador. Quem acredita que basta pedalar mais está sempre correndo atrás de quem entende o jogo completo. Performance real no ciclismo nasce da integração de 3 pilares que não se separam: motor aeróbico eficiente, mecânica de movimento estável e força aplicada de forma inteligente. Quando um desses pilares falha, todo o sistema entra em colapso. E o pilar mais negligenciado disparado é a força. Força não no sentido de estética, não no sentido de hipertrofia aleatória, não no sentido de copiar treino de academia tradicional. Força no sentido biomecânico e neuromuscular. Capacidade de gerar torque elevado por pedalada, manter estabilidade sob carga, sustentar produção de potência quando o sistema nervoso já está cansado e reduzir o custo energético para cada watt produzido. Isso é força funcional para o ciclismo. O grande problema é que a maioria dos ciclistas que tenta treinar força faz isso completamente errado. Uns entram na academia e passam a copiar rotinas de musculação clássica com alto volume, muitas séries, exercícios isolados e foco em carga máxima sem critério. Ganham rigidez, perdem mobilidade específica, ficam pesados e concluem que musculação atrapalha a bike. Outros seguem o caminho oposto e entram em circuitos funcionais aleatórios, cheios de exercícios instáveis, saltos sem progressão, movimentos bonitos para vídeo, mas inúteis do ponto de vista de transferência real para o pedal. Nenhum dos dois caminhos funciona. Força não atrapalha o ciclismo. Força mal aplicada atrapalha. Força bem aplicada transforma completamente a performance. Ela melhora a eficiência da transferência de força para o pedal, reduz perdas mecânicas, diminui oscilações do tronco, aumenta a estabilidade pélvica, protege articulações e permite sustentar intensidade quando o sistema aeróbico já está no limite. Isso não é discurso motivacional, é fisiologia, é biomecânica, é prática observada em ciclistas que realmente evoluem. O que a maioria ignora é que o ciclismo, por si só, cria desequilíbrios estruturais severos. Glúteos inativos, posterior de coxa subdesenvolvido, core fraco, excesso de dominância de quadríceps, assimetrias de força entre os membros. Esses desequilíbrios não só limitam a potência, como aumentam drasticamente o risco de dor crônica e lesão. Quando o corpo não consegue se estabilizar, ele desperdiça energia. E energia desperdiçada é desempenho jogado fora. O treino de força bem estruturado começa corrigindo exatamente isso. Ele não começa com carga alta. Começa com ativação correta, com reeducação neuromuscular, com padrões de movimentos sólidos. Quando glúteos passam a cumprir seu papel, quando o core deixa de ser um gargalo, quando a cadeia posterior começa a participar de verdade da pedalada, o ciclista sente a diferença imediatamente na bike. A subida fica mais estável, o selim para de balançar, a sensação de esforço diminui para a mesma potência. Depois dessa base corrigida, entra o desenvolvimento de força máxima funcional. E aqui está outro erro comum, achar que força máxima significa muito volume. No ciclismo é o oposto. Poucas séries, cargas altas relativas, descanso adequado e foco absoluto na execução. O objetivo não é crescer músculo, é aumentar a capacidade neural de recrutar fibras de forma eficiente. Isso aumenta a força relativa, melhora o torque por pedalada e não adiciona peso corporal desnecessário. Esse tipo de força é especialmente crítico para momentos decisivos da prova ou do treino. Subidas curtas e íngremes, ataques em falso plano, retomadas de velocidade após curvas, arrancadas no final de um esforço longo. Quem não tem força estrutural simplesmente não consegue expressar o que o sistema aeróbico até permitiria.
Na sequência, essa força construída precisa ser convertida em potência específica para o ciclismo. E essa conversão não acontece com exercícios aleatórios, nem com movimentos desconectados da realidade do pedal. Ela exige progressões bem definidas, controle de velocidade de execução, integração com o treino de bike e respeito ao estado de fadiga acumulada. É nesse ponto que o treino de força deixa de ser algo genérico e passa a ser realmente aplicado ao ciclismo. Quando essa conversão acontece da forma correta, o ciclista sente algo muito claro. A resposta aos ataques melhora, a capacidade de sustentar ritmo em subida aumenta, a sensação de travamento desaparece. O corpo responde quando antes falhava. Não apenas em testes, mas na estrada, no mundo real, onde a performance realmente importa. Tudo isso precisa ser organizado em ciclos inteligentes, curtos, adaptáveis à rotina do ciclista comum. Não existe espaço para planos engessados ou modelos pensados apenas para atletas profissionais com tempo ilimitado. O ciclista do mundo real trabalha, tem compromissos, treina 3 a 5 vezes por semana e precisa de eficiência máxima. É exatamente por isso que o treino de força bem estruturado se torna ainda mais importante depois dos 40 anos, quando a perda natural de massa muscular e força neural começa a impactar diretamente a performance e a longevidade esportiva. Quem entende isso muda a forma de treinar para sempre. Força deixa de ser algo opcional, feito por um período curto, e passa a ser uma base silenciosa que sustenta toda a performance. Quando você treina força do jeito certo, você pedala melhor agora e continua pedalando bem daqui a muitos anos. Você não apenas melhora números, você preserva o corpo. Esse é o ponto que muitos ainda não querem aceitar. Quando a evolução trava, o problema raramente está no cardio. Está na base estrutural que sustenta esse cardio. Está na capacidade de aplicar força de forma eficiente, repetidas vezes, sem colapsar mecanicamente. E é exatamente a partir daqui que entra o método que resolve esse problema de forma definitiva, integrando força máxima funcional, conversão em potência específica e organização inteligente dentro da rotina do ciclista comum. Essa é a base do que vem na sequência. Quando você entende isso, o improviso acaba, o achismo acaba e o treino passa a ter lógica, direção e resultado real. Existe um ponto na evolução de todo ciclista em que pedalar mais não resolve. Você aumenta volume, melhora um pouco, depois trava. A potência para de subir, as subidas continuam difíceis, o sprint não responde como deveria e o corpo começa a cobrar o preço. Joelho sensível, lombar instável, fadiga acumulada. Não é falta de treino, é falta de estrutura. O ciclismo moderno não é apenas aeróbico. Quem ainda acredita que basta pedalar está sempre correndo atrás de quem entende o jogo completo. Performance real no ciclismo é resultado de 3 pilares inseparáveis: motor aeróbico, eficiência mecânica e força aplicada. Quando um deles falha, o desempenho trava, e o pilar mais negligenciado pelo ciclista amador é exatamente a força. Mas aqui entra o maior erro do mercado. A maioria dos ciclistas que tenta treinar força faz isso da forma errada. Copiam treinos de musculação tradicional, acumulam volume inútil, ganham rigidez, perdem fluidez e concluem que força atrapalha a bike. Outros fazem circuitos aleatórios, cheios de exercícios funcionais, sem lógica biomecânica, sem progressão e sem qualquer relação real com o pedal. Nenhum dos dois caminhos funciona. Força não atrapalha o ciclismo. Força mal aplicada atrapalha. Força bem aplicada transforma completamente a performance. Melhora a transferência de potência, reduz o custo energético por watt produzido, aumenta a estabilidade no selim, protege articulações e sustenta a intensidade quando o corpo já está cansado. Isso não é teoria, é fisiologia, biomecânica e prática. O MNB Pro Strength foi criado exatamente para resolver esse problema. Ele não é um treino de academia, não é um plano genérico, não é estética. É um manual técnico de treinamento de força aplicado ao ciclismo, desenvolvido dentro do conceito do Mania de Bike, Performance Lab, o laboratório de performance para ciclistas do mundo real. Aqui, o foco não é levantar mais peso, é produzir força que se transfere para o pedal.
Cada exercício existe por um motivo claro. Cada série tem função, cada fase tem lógica. O objetivo é desenvolver força máxima funcional, converter essa força em potência útil e manter tudo isso integrado ao treino de bike sem gerar interferência negativa. O método começa corrigindo o que o ciclismo destrói: glúteos inativos, posterior de coxa fraco, core instável, excesso de dominância de quadríceps. Esses desequilíbrios são responsáveis por grande parte das dores crônicas e da perda de eficiência do ciclista. Quando você corrige isso, o pedal muda, a subida fica mais sólida, o sprint fica mais limpo, o corpo para de desperdiçar energia tentando se estabilizar. Depois disso, o sistema constrói força máxima com baixo volume e alta qualidade neural. Poucas séries, descanso adequado, foco absoluto em técnica. Isso aumenta a força relativa, não o peso corporal. É exatamente o oposto do que a maioria faz na academia. O resultado é mais torque por pedalada e menos desgaste ao longo do tempo. Na sequência, essa força é convertida em potência específica, não com movimentos aleatórios, mas com progressões controladas, respeitando velocidade, padrão de movimento e integração com a bike. É nesse ponto que o ciclista sente a diferença real, não só nos testes, mas na estrada. A resposta ao ataque melhora, a capacidade de sustentar ritmo em subida aumenta, o corpo responde quando antes travava. Tudo isso é organizado em ciclos curtos, ajustáveis à realidade do ciclista comum. Nada de planos engessados, nada de fórmulas que só funcionam para atleta profissional. O MNB Pro Strength foi desenhado para quem treina 3, 4, 5 vezes por semana, trabalha, tem rotina cheia e precisa de soluções eficientes. Por isso ele funciona tão bem para ciclistas acima dos 40 anos, onde a força deixa de ser opcional e passa a ser fundamental para a longevidade esportiva. Quem aplica esse método entende algo que muda a forma de treinar para sempre. Força não é algo que você faz por um período e abandona. Ela é uma base silenciosa que sustenta toda a performance. Quando você treina a força do jeito certo, você pedala melhor agora e continua pedalando bem daqui a muitos anos. O MNB Pro Strength não promete atalhos, ele entrega estrutura. E estrutura é o que separa o ciclista que evolui consistentemente daquele que vive recomeçando, pulando de método em método, sempre achando que falta algo novo. Se você já treina bike e sente que chegou em um limite, esse limite não está no seu cardio, está na sua base estrutural. Se você já tentou força e achou que não funcionava, o problema nunca foi a força, foi o método. Aqui está o método. O MNB Pro Strength está disponível para quem quer transformar musculação em potência real, estabilidade em desempenho e treino em resultado. O link está na descrição e no comentário fixado. Quem entra passa a treinar com lógica. Quem aplica, evolui. Quem evolui, nunca mais volta para o improviso.